Oi, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Camila e agora teremos a nossa aula 17 de língua portuguesa. Hoje a gente vai continuar o estudo aí sobre narrativa. Então, essa aula é sobre narrativa, segunda parte. Então, os objetivos dessa aula são recordar-se do conceito de narrativa, analisando detalhes sobre o tempo e o lugar em uma narrativa, distinguir os tipos de narrador, observador, personagem e onisciente, conhecer o crítico literário Walter Benjamin e as suas ideias e determinar o significado de literatura e de romance. Então, fazendo uma retomada da aula anterior. Então, na aula anterior, você estudou aí sobre narrativa, viu que é uma contação de história, apresentação de fatos que envolvem determinados personagens e assim você pode compreender também sobre os elementos da narrativa. Tá? Com foco nos personagens. Então, a gente trabalhou elementos e trabalhou personagens também. Protagonista, antagonista, personagens secundários, figurantes. Hoje, vocês vão continuar o estudo sobre narrativa, mas a gente vai focar aqui mais em textos narrativos e as suas especificidades. Então, a gente vai começar a trabalhar sobre o tempo. Toda narrativa, ela tem um período em que a história se passou ou está se passando, isso é, o tempo que está acontecendo. Esse tempo ele pode ser cronológico ou psicológico. Qual que é a diferença? O tempo cronológico é o tempo em que é seguido a ordem dos acontecimentos. Tá? Então, a ordem, imagine o tempo da vida de vocês. As coisas vão acontecendo em ordem cronológica. Tá? Para eu chegar no quinto ano significa eu passei pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto e cheguei no quinto. Fui do primeiro para o quinto, daí eu volto, enfim. Tá? Isso é o tempo, é o cronológico, é a sequência. Já o tempo psicológico, ele não segue a ordem dos acontecimentos. É como se fosse um tempo interior que ocorre na mente dos personagens, misturando passado, presente e futuro. Tá? Então, imaginem na mente do personagem, é um tempo que ele não segue a ordem, ele está no presente, mas ele começa a se recordar do passado, e daí ele relata fatos do passado, e daí ele começa a pensar no futuro, tá? Um sonho, por exemplo, com o futuro e relata fatos do futuro, tá? Esses são os dois tipos de tempo que a gente tem na narrativa. Sobre o lugar é o espaço onde a narrativa se desenvolve, né? Podendo ser físico e psicológico também. O espaço físico é qualquer espaço que a gente está habituado a frequentar, que a gente simplesmente conhece, como, por exemplo, uma cidade, a praia, uma casa, enfim, diversos espaços. Esses ainda podem ser classificados em espaços abertos, ou seja, ruas, cidades, bairros, ou fechados, aqueles que estão entre paredes, que é um espaço mais interno, uma casa, um quarto, loja, hospital, enfim. Ok, pessoal? Então, esse é o espaço físico. O físico é o quê? Aquele que existe. Tá? Eu estou num espaço físico, estou dentro de um estúdio de gravação, tá? Que seria o quê? Um espaço fechado, porque ele está coberto de paredes, ele é um espaço interno. Agora, o espaço psicológico é um ambiente que faz parte do interior do personagem, abrangendo as suas experiências, pensamentos e emoções, tá? É aquele espaço que está na mente do meu personagem, tá? O meu personagem, através das experiências dele, ele tem os espaços criados ali na mente. Inclusive nós, a gente tem vários espaços. Imaginem lá a escola de vocês, imaginem a casa de vocês, imaginem uma praça, imaginem, enfim, uma rua. Olha quantos espaços a gente tem fixados na nossa mente, né? Que a gente memoriza. Tipos de narrador. Toda narrativa, ela é contada por um narrador. É uma característica bem clara, bem óbvia da narrativa. Esse narrador ele pode ser observador, personagem ou onisciente. O narrador observador é aquele que não está na narrativa, ele apenas observa a atuação dos personagens. E a fala é em terceira pessoa, tá? Porque nós temos o eu, o tu, que seria você, e o ele ou ela, ou seja, terceira pessoa. O narrador é ele ou ela, não é ninguém que está dentro da narrativa, ou seja, alguém que está de fora observando. Por exemplo, ela morava numa cidadezinha do interior, tinha nascido ali, conhecia todo mundo.
Todos os dias na mesma hora, tomava o seu café, pegava a garrafa de água, o cachorro e ia para a fazenda, herança da sua família. Mas ela não era de ficar só dando ordens, gostava mesmo era de lidar com o trabalho. Então aqui está falando sobre uma determinada personagem, sobre as suas ações, né, que ela gostava muito de trabalhar, que ela não queria ficar dando muita ordem, ela gostava mesmo de pôr a mão na massa, digamos. Então aqui a gente nota que o narrador, é o observador. Por quê? Porque ele está falando, ela morava numa cidadezinha do interior. Ou seja, ele está observando outra pessoa, né, uma mulher, ele está observando e falando sobre essa personagem. Diferentemente, vamos observar aqui no slide. Já no narrador personagem, o narrador ele participa da história, tá? Então ele está narrando os acontecimentos que estão acontecendo com ele mesmo. Então, é dito em primeira pessoa. Como assim em primeira pessoa? É dito no eu, né? Então, como a gente viu anteriormente, ela morava numa cidadezinha do interior, terceira pessoa. Agora, se eu estou na narrativa e estou explicando, né, estou narrando, como que eu vou falar? Eu morava numa cidadezinha do interior, tinha nascido ali, conhecia todo mundo. Todos os dias na mesma hora, tomava o meu café, pegava minha garrafa de água, o meu cachorro e ia para a fazenda, herança da minha família. Mas eu não era de ficar só dando ordens. Eu gostava mesmo era de lidar com o trabalho. Então o narrador personagem, né, vai trazer o eu, né? Então eu estou fazendo aquilo porque eu estou inserido na narrativa. E o narrador onisciente esse é um tipo de narrador aqui que não é tão discutido assim, mas ele existe também. É aquele que sabe de todos os fatos que acontecem na história, mesmo que não participe dela. Tá? Não está participando da história, mas ele sabe de tudo que está acontecendo com todos. Histórias que têm esse tipo de narrador são muito mais completas, por isso a sua compreensão vai além dos acontecimentos, sendo possível narrar até os sentimentos e pensamentos dos personagens. Aqui a gente tem um narrador que ele sabe de tudo que está acontecendo e não só aquilo que está acontecendo, que é possível visualizar, mas também ele consegue perceber e identificar aí os sentimentos e os pensamentos dos personagens. Ok, pessoal? Então agora a gente vai trabalhar sobre o que é literatura. Provavelmente vocês já ouviram falar sobre esse termo, literatura. Alunos, hoje vocês vão na biblioteca pegar um livro de literatura. O que é isso? Muito provavelmente você já ouviu essa palavra e faz uma associação dela com livros de historinha, certo? Provavelmente. Então, a literatura, ela pode ser definida como a arte de compor e criar textos, tá? A sua origem, ela vem de litera, um vocábulo em latim que significa letra. Então, a literatura seria o quê? A arte de criar textos, tá? Os textos literários que a gente tem. Ok, pessoal? Isso é literatura, por isso que a literatura ela está atrelada aí às histórias, né? Então, por isso eu trouxe também ela na aula de narrativa, porque a narrativa é o quê? São livros, né? Livros narrativos são livros literários, textos criados. E com isso, eu trouxe aqui Walter Benjamin, que nasceu em 1892 e faleceu em 1940. Entre várias profissões que ele tinha, ele foi um crítico judeu alemão, tá? Então, ele fazia críticas aí à literatura. E um pensamento muito interessante que ele tinha, olhem só, para ele, a humanidade é criadora da arte de contar histórias, porque é só desta forma que se consegue trocar as variadas experiências. Então, assim, ele traz aí bastante essa ideia de que a humanidade realmente a gente troca histórias, a gente troca experiências. Em quantos momentos a gente está com alguém e diz, nossa, ontem eu fiz tal coisa, ou eu vi alguma coisa, uma vez aconteceu comigo, uma vez aconteceu. Então, assim, a gente cria muito essa ideia, né? A gente a gente vivencia muitas experiências e a gente passa essas experiências adiante também, tá? Então, Benjamin, ele também acreditava haver diferenças entre as narrativas reais e fictícias, classificando as reais como narrações. Então, ele dizia, as narrativas reais, né, o que realmente aconteceu, notícia, por exemplo, são narrações.
Já aquelas que não existiam, né, que são fictícias, contos, enfim, são romances. Como assim, prof? Romance? Romance não tem a ver com a história ali de um casal? A gente já vai ver sobre isso, tá, pessoal? Então, essa é a ideia do Walter Benjamin, essa ideia de que o ser humano, ele cria essa ideia de contar histórias. E com isso, a nossa imaginação, os nossos pensamentos, eles se expandem muito também. Quando a gente escuta a história de alguém, a gente já cria na nossa mente aquele lugar, aquelas pessoas, aquele tempo que está acontecendo, tá? E o que é esse romance na literatura? Ah, eu vou ler um livro, eu vou ler um romance hoje. Quando a gente fala romance, muitas pessoas se atrelam, né, a uma narrativa, uma história que ocorre ali como personagens principais, né, como protagonistas, um casal, tá? Não necessariamente envolvendo romance e amor. O romance, na literatura, é uma obra de literatura que tem uma narrativa em prosa, aquela escrita em parágrafos, não em versos. Geralmente longa, essa é uma característica bem importante do romance, que o romance ele é mais longo. Os acontecimentos eles são fictícios, não é real, tá? Onde os personagens eles vivem situações dramáticas em um período bastante longo, tá? Por isso justamente há uma narrativa maior, mais longa, tá? Não acontece em um dia, em um mês, são narrativas que vão estar acontecendo por um longo período, quando tem crianças, né? Mostra aí o crescimento dessa criança, por exemplo. Um romance pode contar diversos tipos de história, como, por exemplo, ele pode ser um romance policial, tá? Envolve ali a questão da polícia. Um romance de aventura também pode acontecer. Um exemplo de romance para vocês é a série do Harry Potter, tá? Toda a série ali, os 7 livros, é claro que a gente tem livros à parte, mas assim, a série ali em si, ela compõe 7 livros, tá? E esses livros, eles são cada um romance, porque são livros extensos. O primeiro ali tem mais 100 páginas, mas ali na Ordem da Fênix, por exemplo, que é o 5º livro, ali a gente tem um livro de mais de 500 páginas, tá? São romances, ok, pessoal? Então, quando eu digo que eu vou fazer a leitura de um romance, não significa, não necessariamente, pode ser que realmente seja uma história extensa que tem como foco, né, um casal, ali a junção de um casal. Ok, pessoal? Mas a ideia em si de romance na literatura é explanar aí uma narrativa bastante longa. Pessoal, então agora vocês vão realizar algumas atividades aí para estar agregando o conhecimento de vocês. Na próxima aula a gente vai concluir aí o conteúdo sobre narrativa, a gente vai trabalhar uma narrativa bem interessante. Espero que o conteúdo tenha ficado claro. Até a próxima e bons estudos!